Olá, seja bem-vindo. Iremos continuar a análise da série The Chosen. Hoje, o segundo episódio da primeira temporada. O episódio vai nos mostrar a continuação das ações de Jesus de Nazaré, neste agir de separar alguns discípulos bem mais específicos. Nós temos aqui o destaque em três personagens. O primeiro personagem destacado é uma pessoa que não era bem vista na sociedade. Esse destaque se dá numa pessoa que é cobradora de impostos. Seu nome é Levi. Os cobradores de impostos ou de tributos naquela época tinham a fama de serem bem opressores, não eram bem vistos na sociedade, não era bem-vindo, eles tinham a titularidade de serem opressores no sentido de exigir do povo mais do que o povo poderia pagar. Então eram pessoas que dificilmente alguém gostaria de ter no ciclo de amizade. Também temos um desenrolar da história de uma outra pessoa neste episódio. Um dos principais fariseus, ou o chefe dos fariseus, que é chamado de Nicodemos. Nicodemos, doutor da lei, alguém que está sendo impactado e da medida em que ele vai conhecendo mais sobre este homem chamado Jesus, as suas dúvidas, as suas questões, as suas interrogações vão se dissipando à medida que ele vai tendo informação sobre Jesus, ao ponto de, então, ele mesmo, com os próprios ouvidos e olhos, contemplar bem de perto Jesus. E o episódio também revela as atividades de uma mulher que foi libertada por Jesus, Maria Madalena. Este episódio vai mostrar as ações desta mulher no meio da sociedade. Uma mulher que sofreu uma opressão ou até mesmo uma possessão, e agora então esta mulher liberta é inserida na sociedade, nas atividades, tendo então o seu envolvimento no meio de pessoas normais, por assim dizer. Mas o ponto principal do episódio se dá na prática dos judeus, dos israelitas, que é a guarda do Sabá. O episódio vai nos mostrar que nesta guarda deste dia tão dedicado, eles vão celebrar juntos como famílias, reunindo para compartilhar momentos tão importantes da história da sua família, vão compartilhar refeições, vão estreitando os laços fraternos, oportunidade que os pais têm de ensinar os seus filhos sobre a importância deste dia, a dedicação a Deus por causa desse dia. Então, o ponto principal deste episódio está exatamente nesta prática destas pessoas. O episódio se dá nesta prática que é a guarda do sábado ou o dia de descanso. Para eles é um momento muito sagrado, é um momento de adoração, de fato um momento de descansar das outras atividades seculares. Vai nos mostrar essa celebração onde pessoas se reúnem para compartilhar a sua fé, a sua tradição, vão então crescendo cada vez mais nesse conceito. É importante a gente pensar sobre esta prática. Os judeus ortodoxos até hoje têm esta prática. Eles sabem que o mandamento, exclusivamente o quarto mandamento, que é lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque 6 dias o Senhor Deus
criou os céus e a terra e no sétimo ele descansou. E descansar aqui não entenda de maneira que nos 6 dias, que nós entendemos que foram literais, o Senhor Deus criou todas as coisas e chegou no sétimo, ele ficou cansado, então ele deu uma pausa e ele senta em algum lugar e ele vai descansar desse trabalho. A palavra descansar ali é porque ele parou de fazer o que estava fazendo. Então, no sétimo dia ele cessou a obra, mas até no sétimo dia ele ainda estava agindo. Mas o sétimo é um símbolo de descanso das atividades, para que este dia seja um dia de dedicação a Ele, que é o Criador dos céus e da terra. Então, o mandamento para o judeu é claro: você vai 6 dias trabalhar e no sétimo, que é o último dia, você vai se dedicar ao serviço sagrado, às celebrações, às dedicações de ajuda mútua. Você vai se esmerar nesse serviço santo. Isto foi uma realidade para os judeus do Antigo Testamento, desde o Gênesis até a vinda de Cristo a esse mundo com a sua morte e ressurreição. Então, do Antigo Testamento até a vinda de Cristo, o Shabat era o último dia. Então, é dedicação total, é zelo por este dia santo. Com a ressurreição e ascensão e derramamento do Espírito Santo, nós, os cristãos, entendemos que este dia de descanso se torna agora o sábado, ou o dia do Senhor para os cristãos, que se tornou o primeiro dia da semana. Se na antiga aliança era o último dia da semana, e era mesmo, para nós, os cristãos da nova aliança, é o primeiro dia da semana, o domingo. Sim, o domingo, o dia do Senhor. Então, é por isso que a maioria da cristandade tem o domingo como muito querido para a sua reunião solene, para o momento de encontrar com a família, de contar a história, de rever os queridos irmãos, estreitar os laços. Agora, lembrando que neste episódio vai mostrar a dedicação, o zelo dos judeus durante todo o dia na preparação para então ter a contemplação junto com a família ao Senhor, a celebração. O episódio mostra a preparação. Maria Madalena, que outrora vivia oprimida, até ela mesma agora está no exercício de preparação para o seu Shabat. A dedicação ao Senhor, o Deus que a libertou das garras daqueles demônios. Hoje, os cristãos continuam repetindo, só que nós fazemos isto com dedicação no domingo. Mas lembre-se que o domingo é o dia do Senhor, não são horas do Senhor. Eu digo isto porque nós temos a ideia de que o dia do Senhor é somente aquele momento do culto público, especialmente aquela reunião solene, aquela celebração, o encontro dos santos em algum lugar para cultuar, adorar o Senhor, partir o pão, cantar louvores. De fato, este momento é importantíssimo, mas o dia do Senhor não são apenas aqueles momentos que nós passamos ali, é o dia. Eu entendo que é dia na sua literalidade. Nós, os cristãos confessionais, especialmente os presbiterianos, nós temos os nossos símbolos de fé. E um dos símbolos de fé nosso, eu estou aqui me referindo ao nosso catecismo maior de Westminster. Na pergunta 117, nós temos uma resposta que nós deveríamos dar atenção, que os nossos irmãos lá no passado já nos orientaram quanto este assunto, este tema tão importante que no episódio de Joseph nos traz com tanta clareza, que é a guarda do sábado. Então, a pergunta 117 do nosso catecismo diz assim:
Como deve ser santificado o sábado ou o dia do Senhor? Entre parênteses, domingo. E a resposta é mais ou menos assim: deve ser santificado por meio de um santo descanso por todo aquele dia. Então, o catecismo já deixa isso claro, todo dia. E ele continua: para este fim, havemos de prestar os nossos corações e com toda previsão, diligência e moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares para que sejam mais livres e mais prontos para os deveres deste dia. Então, o nosso catecismo contempla o zelo que devemos ter da guarda deste dia, que é o nosso Shabat cristão. Então, foi o Senhor Deus que designou. Esta descrição também nós temos na nossa Confissão de Fé de Westminster. Nós temos lá no capítulo 21, na pergunta, na apresentação do ponto 7, dizendo que Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um dia, o seu dia, o dia de descanso, para ser santificado por Ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último da semana, o sábado. E desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que a Escritura é chamado domingo, ou o dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo, como o sábado cristão. Nossa confissão de fé no capítulo 21. Então, o episódio traz para nós esta realidade que pouco de nós damos tanta ênfase ou tenhamos tanta dedicação. Quem sabe você assistindo novamente, ou você que ainda não assistiu, possa assistir e você vai ver que neste segundo episódio a dedicação daqueles que amam a Deus se preparando para o momento da celebração. E lá estava também o Senhor Jesus, junto com aqueles comendo, celebrando, trazendo a comunhão àqueles que ele estava separando. Quem sabe você é um desses que ele já separou e você precisa de maior zelo, dedicação no dia que é dele. Lembre-se que o dia é dele, o dia não é nosso, não é o nosso descanso, é o descanso das coisas que nós fazemos para nos dedicarmos ao Senhor Deus. É neste dia que o milagre pode acontecer. É nesse dia que nós deixamos a hipocrisia de lado. É nesse dia que nós temos contemplação do Deus que nos salvou. Que Ele te abençoe. Um grande abraço.